Se um homem sabe para onde está indo, nenhum vento é desfavorável. Essa frase de Sêneca carrega um princípio poderoso. Mas se você agisse como se já fosse melhor, se, ao invés de esperar reconhecimento, você se comportasse como alguém imbatível, pense por um momento. Quantas oportunidades você já perdeu porque achou que não estava pronto? Quantas vezes olhou para o lado e pensou que alguém era melhor do que você? O estoicismo ensina que a excelência não é um presente, mas um hábito. E hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode transformar sua forma de agir e pensar. Se você assistir até o final, entenderá porque os grandes mestres do estoicismo cultivavam essa mentalidade e aprenderá técnicas para aplicá-la no seu dia a dia. O que significa haja como se você fosse o melhor? Existe uma diferença entre confiança e arrogância. Agir como se você fosse melhor não significa se sentir superior aos outros, mas assumir total responsabilidade sobre a forma como se posiciona no mundo. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Se você encara um desafio como alguém derrotado, suas ações refletem essa crença. Mas se você se comporta como alguém que já venceu, cada passo se torna uma afirmação de sua própria capacidade. Pense em um ator que recebe o papel de um grande líder. No começo, ele pode duvidar, mas à medida que ensaia, sua postura muda. Ele fala com mais firmeza, caminha com mais convicção. Aos poucos, ele se torna o papel. Agora, reflita, se você começasse a agir como a melhor versão de si mesmo, sem esperar permissão ou validação, como sua vida mudaria? O que impede as pessoas de adotarem essa mentalidade? Existem várias barreiras internas que nos impedem de agir como se fossemos os melhores. A mais comum delas é o medo de parecer arrogante, o medo de fracassar, ou até o medo de não ser capaz de lidar com o que vem depois do sucesso. Muitas vezes, não agimos com confiança porque temos a ideia de que ser o melhor é algo reservado a um grupo seleto de pessoas, os talentosos, os sortudos ou os privilegiados. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que isso não é verdade. Para os estoicos, a verdadeira virtude não depende de talento ou circunstâncias externas, mas a forma como lidamos com as situações. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, fala sobre a importância de sermos donos da nossa mente, dizendo: o homem que sofre antes do tempo, sofre mais que o necessário. Isso é um lembrete de que o sofrimento e as dificuldades são resultado, em grande parte, de como nos preparamos para enfrentar as adversidades. Por exemplo, imagine que você recebe uma promoção no trabalho. Naturalmente, você pode ficar apreensivo, achando que não está à altura. Esse medo pode fazer com que você duvide de sua própria competência. Mas e se, ao invés de se preocupar com o julgamento dos outros, você pensasse apenas na oportunidade de aprender e crescer? Isso muda completamente a dinâmica do desafio. Agora, pergunte-se, se você deixasse de lado o medo de fracassar, o que faria diferente? Como você se comportaria em situações desafiadoras? Se você realmente acreditasse que pode ser melhor, qual seria o seu próximo passo? Como os estoicos aplicavam essa mentalidade? Os grandes mestres do estoicismo não eram apenas filósofos, mas praticantes da arte de viver com excelência. Eles acreditavam que a verdadeira força vem de dentro, da capacidade de manter o foco e a disciplina em qualquer situação, independentemente das adversidades externas. Marco Aurélio, um dos mais famosos imperadores estoicos, nos deixou uma lição valiosa. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa frase reflete a ideia central do estoicismo. Somos donos de nossas reações, de nossas decisões, e não somos vítimas das circunstâncias. Ele sabia que, para ser melhor, o primeiro passo era dominar sua mente, sua atitude e suas emoções. Sêneca também é um exemplo claro disso. Em suas cartas, ele enfatiza que a verdadeira grandeza não está em ser reconhecido ou admirado pelos outros, mas em viver com integridade e coragem, independentemente do que o mundo pensa. Em um de seus escritos, ele diz: a sorte favorece a mente preparada. Ou seja, o que ele estava dizendo é que quem age com confiança e determinação, agindo com sabedoria e virtude, é capaz de mudar sua realidade. Quando você age como se fosse melhor, não está esperando que o mundo te valide. Você valida a si mesmo pela forma como se comporta, pela disciplina que aplica em sua vida, pela maneira como lida com seus medos e limitações. Os estoicos sabiam disso e, por isso, sua mentalidade era inabalável. Pense em grandes líderes históricos, como Alexandre o Grande ou Cícero, que cultivaram essa mentalidade estoica. Não foi a sorte ou o talento nato que os fez grandes, mas a capacidade de agir com coragem diante das adversidades, confiantes que estavam no controle de suas ações e pensamentos. Agora,
Reflita, o que você pode aprender com esses exemplos? Como você pode aplicar essa mentalidade de autoconfiança e resiliência na sua vida diária? Se você começasse a agir com a convicção de que já é o melhor, qual seria a sua próxima atitude? Exercícios práticos para adotar essa mentalidade. Agora que entendemos como a filosofia estoica aplica a ideia de agir como o melhor, é hora de transformar esse conceito em algo tangível e prático. Como você pode, no seu dia a dia, se comportar como alguém que já é imbatível, sem depender da validação externa ou da circunstância? Existem alguns exercícios simples que você pode incorporar à sua rotina para começar a cultivar essa mentalidade. Exercício 1. Visualização estoica. Comece todas as manhãs com uma prática de visualização. Antes de iniciar o seu dia, reserve alguns minutos para fechar os olhos e imaginar-se como a melhor versão de si mesmo. Veja-se enfrentando os desafios do dia com confiança e graça. Imagine que você é imbatível diante das dificuldades que surgem. Sinta a força interior que nasce dessa imagem. Com o tempo, essa visualização se tornará uma prática poderosa que moldará a sua maneira de agir ao longo do dia. Lembre-se das palavras de Epicteto: as coisas não acontecem para você, mas para o que você faz dela. Exercício 2. Reinterpretação da identidade. Mude a maneira como você se vê. Em vez de dizer não sou bom nisso ou não tenho habilidade para fazer isso, mude a narrativa. Diga para si mesmo: estou me tornando excelente nisso. A cada pequeno passo em que você se esforçar para melhorar, lembre-se de que você já é o melhor em sua jornada de crescimento. Isso ajuda a cultivar a autoconfiança e a percepção de que a verdadeira excelência vem da prática constante. Como disse Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas se perdemos muito. Exercício 3. Teste de adversidade. Os estoicos acreditavam que a adversidade é uma ferramenta para fortalecer a mente. Então, procure deliberadamente situações que desafiem sua paciência, sua coragem ou sua habilidade. Pode ser algo simples, como enfrentar um problema no trabalho, lidar com uma situação difícil em casa ou até mesmo realizar uma tarefa que você costuma evitar. Encare essas adversidades de frente, lembrando-se de que a sua reação a elas define quem você é. Ao superar essas dificuldades, você estará praticando a virtude e se aproximando cada vez mais da melhor versão de si mesmo. Cada um desses exercícios é uma maneira prática de viver o estoicismo no cotidiano. Eles não apenas te preparam para se tornar o melhor em sua vida pessoal, mas também ajudam a fortalecer a sua mente para lidar com qualquer adversidade que surja no caminho. Agora, pense, se você começasse a praticar esses exercícios hoje, como a sua vida mudaria nos próximos dias ou meses? Como você se sentiria ao final de um mês praticando a visualização estoica e enfrentando suas adversidades com confiança? Neste vídeo, exploramos o poder transformador de agir como se você fosse melhor. Vimos que não se trata de arrogância, mas de uma prática consciente de confiança e autoconvicção. Agir como melhor é, na verdade, um convite para assumir total responsabilidade por nossas ações, nossas reações, principalmente pela nossa evolução interna. Discutimos que as barreiras mais comuns que nos impedem de adotar essa mentalidade são o medo, a dúvida e a falta de confiança em nossa própria capacidade. Porém, como vimos nos ensinamentos de Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, os estoicos nos lembram constantemente que somos responsáveis pelas nossas reações diante das circunstâncias e não pelas circunstâncias em si. Falamos sobre a importância de adotar essa mentalidade na prática, não apenas como uma ideia abstrata, mas como um hábito diário que deve ser incorporado à nossa rotina. A visualização, a reinterpretação da identidade e o enfrentamento das adversidades são ferramentas que podem ajudar a mudar nosso comportamento de forma a nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Agora, é crucial entender que não existe uma fórmula mágica para se tornar imbatível de uma hora para outra. O processo é gradual e requer disciplina. O verdadeiro trabalho está em se manter firme nos momentos difíceis, quando a dúvida e o medo tentam nos desviar do nosso caminho. A vida não espera que você esteja pronto para começar a agir. Como os estoicos nos ensinam, a verdadeira grandeza não está em esperar pela sorte ou pela validação externa, mas em viver com virtude, coragem e determinação, independentemente do que o mundo pensa. Por isso, lembre-se sempre das palavras de Sêneca: a sorte favorece a mente preparada. Isso significa que, ao cultivar essa mentalidade e agir como se fosse melhor, você se prepara para as oportunidades, os desafios e até as adversidades com uma força interior inabalável. Agora, pergunte: se você começar a agir como melhor,
amanhã. Em que aspecto da sua vida você verá uma mudança mais significativa? Qual passo você dará para se tornar a melhor versão de si mesmo, independentemente das circunstâncias externas? Não deixe que as circunstâncias definam quem você é. O verdadeiro poder vem de dentro. Comece hoje a praticar os exercícios que discutimos. Visualize-se como a melhor versão de si mesmo. Enfrente os desafios com confiança e reinterprete sua identidade. Se você fizer isso, poderá olhar para trás em alguns meses, se surpreender com o quanto você cresceu. Agora, é crucial entender que não existe uma fórmula mágica para se tornar imbatível de uma hora para outra. O processo é gradual e requer disciplina. O verdadeiro trabalho está em se manter firme nos momentos difíceis, quando a dúvida e o medo tentam nos desviar do nosso caminho. A vida não espera que você esteja pronto para começar a agir. Como os estoicos nos ensinam, a verdadeira grandeza não está em esperar pela sorte ou pela validação externa, mas em viver com virtude, coragem e determinação, independentemente do que o mundo pensa. Por isso, lembre-se sempre das palavras de Sêneca: a sorte favorece a mente preparada. Isso significa que, ao cultivar essa mentalidade e agir como se fosse melhor, você se prepara para as oportunidades, os desafios e até as adversidades com uma força interior inabalável. Agora, pergunte: se você começar a agir como melhor amanhã, em que aspecto da sua vida você verá uma mudança mais significativa? Qual passo você dará para se tornar a melhor versão de si mesmo, independentemente das circunstâncias externas? Não deixe que as circunstâncias definam quem você é. O verdadeiro poder vem de dentro. Comece hoje a praticar os exercícios que discutimos. Visualize-se como a melhor versão de si mesmo. Enfrente os desafios com confiança e reinterprete sua identidade. Se você fizer isso, poderá olhar para trás em alguns meses, se surpreender com o quanto você cresceu.